Sejam bem-vindos, estamos na Biblioteca da Escola Secundária de Estarreja e esta é a segunda edição do Café para Acopar, uma iniciativa das empresas do Complexo Químico de Estarreja que se destina a trazer aos mais jovens, à nova geração, alguns dos temas da atualidade. O tema que escolhemos para hoje é a biodiversidade e a conservação de habitats. O meu convidado é o José Alves, que eu já apresento, a quem já dou a palavra há pouco, mas antes disso queria agradecer primeiro aos professores e à direção do Grupamento de Escolas de Estarreja e particularmente aos alunos e aos professores do curso de pastelaria, de cozinha e pastelaria aqui da Escola Secundária de Estarreja. O meu convidado, como eu vos dizia, é o José Alves, é um dos principais investigadores portugueses na área das aves migradoras, das aves limícolas, que já vamos saber o que é. No fim desta sessão todos vocês vão saber o que é aves limícolas, tenho a certeza. E o José Alves é investigador da Universidade de Aveiro e do CESAM, que é o Centro de Investigação da Universidade de Aveiro. Zé, muito obrigado por estares aqui. Ia-te pedir para abrirmos a sessão que nos falasses aqui um pouco sobre a tua investigação. O que é que estás a investigar? Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos e agradeço também o convite para estar aqui presente e falar um pouco da minha investigação. O meu trabalho em biodiversidade é através das aves limícolas e das aves limícolas migradoras. Aves que se deslocam grandes distâncias entre as suas zonas de reprodução no norte da Europa e, sobretudo, na zona polar e as zonas de invernada, quer em Portugal, aqui na área temperada, mas também nos trópicos, em África. Nós temos aves que migram 11 mil quilómetros sem parar. Há uma ave limícola que se desloca em voo contínuo desde o Alasca, na América do Norte, sobre o Oceano Pacífico até a Nova Zelândia. 11 mil quilómetros sem qualquer paragem. Sem dormir, sem comer, sem beber. Eu sou biólogo e tenho que assumir a humildade de dizer que nós não sabemos como é que isto é possível. Exemplos de aves passam lá. Desculpa, diz-me outra vez? Exemplos de aves. Esta ave que eu estou a falar em particular chama-se fuzelo. Okay? O nome científico é Limosa lapónica. Okay? É uma destas aves. Vocês devem conhecer algumas aves da ria, nomeadamente na praia, às vezes vêm uns pilritos que estão a comer na arrebentação, naquelas ondas, né? na linha de maré. E este grupo de aves limícolas são estas aves que se alimentam nesses tipos de habitats. Chamamos as zonas intertidais, a zona que fica em descoberto entre a maré alta e a maré baixa. Quando a maré desce na ria, vê-se aquelas extensões de lamas e de limos, né? É daí que vem o nome, limícolas. Okay? E esta ave, o fuzelo, faz uma dessas migrações, há outras. Essa é numa parte do globo que é uma rota migratória diferente das que nós temos aqui em Portugal. Aqui em Portugal estas aves deslocam-se ao longo das massas continentais, portanto fazem uma migração entre o norte da Europa e o Ártico e depois passam para a zona temperada na Europa Ocidental, Portugal, França, Espanha, por exemplo, e algumas vão até mais a sul, até a África, há umas que vão até a Namíbia e a África do Sul. Umas coisas pequeninas que depois vão lá para cima fazer os seus ninhos na Groenlândia. São aves que fazem migrações enormes. E voltamos um bocadinho a esta ideia de quanto é que estas aves conseguem migrar, não é? Eu, ao estudar estas aves, ando atrás delas. E o Paulo já falou disso, né? Eu vou à África, especificamente à Mauritânia e ao arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau. E a outra fase do ano, quando estas aves se vão reproduzir e se movem para norte, eu vou até à Islândia. Estas aves migradoras têm esta componente, não é? Uma parte do ano estão numa zona do globo, as limícolas em particular em latitudes muito altas, eu falei da Islândia, falei da Groenlândia e do Ártico. E depois, na outra parte do ano, quando estas zonas estão cobertas de gelo, de neve, há muito frio, é difícil estas aves sobreviverem, encontrarem alimento. Por exemplo, na Islândia, onde não passo muito tempo, já em outubro, começa a haver todas as zonas, estas zonas intermareais começam a estar congeladas. Portanto, elas nem conseguem meter os bicos no sedimento para encontrar o seu alimento. E depois, quando estas zonas estão assim, o que é que estas aves fazem? Vêm para sul. E vêm para aqui, para zonas mais amenas. Vêm para Portugal. Toda a gente sabe que em Portugal há boa comida e bom tempo. Portanto, as aves vêm aproveitar isso mesmo. Passam cá cerca de 7 ou 8 meses e eu estou cá com elas. Chegando nesta altura do ano, à primavera, abril, maio, lá vão elas outra vez para norte, onde estas zonas do Ártico, sobretudo, começam a aquecer e, portanto, começam a ter disponíveis locais para elas fazerem os seus ninhos. Oh Zé, na verdade estamos a falar de dois tipos de migração diferentes. Portanto, temos as aves que vêm do norte, frio, elas criam lá, passam lá o verão e a primavera, e quando vem o outono elas vêm para Portugal, portanto passam cá o inverno, são as invernantes. Exatamente. E depois temos o contrário, as aves que criam cá, põem cá os ovos, têm cá as crias, e quando o tempo começa aqui a ficar mais frio, elas migram para sul, para a África, que são as nidificantes, são as que criam cá. Portanto,
são aves completamente diferentes, ou seja, na verdade estas zonas estão sempre a receber aves. No inverno recebem um tipo de aves, no verão recebem outro tipo de aves. Tal e qual. E dentro das limícolas há também os dois grupos, mas dentro das aves limícolas, as zonas temperadas e tropicais são muito fortes ou têm a grande abundância nesta época de não reprodução. E depois elas deslocam-se para o norte. Embora haja, como o Paulo diz, há algumas aves que fazem ninho. Não sei se vocês conhecem as salinas, algumas salinas aqui da Ria de Aveiro. Há algumas aves limícolas, como o pernilongo, como o borrelho de coleira interrompida, que fazem ninhos nas salinas e que são limícolas e no chão, e estão cá, e são nidificantes, como tu estavas a dizer. O grande número, os grandes bandos que nós vemos na Ria de Aveiro ou noutras zonas estuarinas, estão cá no inverno, sobretudo. E, portanto, o meu trabalho é seguir estas aves e perceber como é que elas respondem e adaptam às alterações globais, não só climáticas, mas também às alterações aos seus habitats. Não é? E nós vemos muito isso em muitas destas zonas, que há cada vez mais uma pressão humana nestas zonas costeiras, quer seja para construir casas ou para atividades recreativas. Portanto, estas aves andam aqui no limite. Então, antes de irmos às aves e às descobertas que tu tens feito e que têm merecido vários artigos a publicação de vários artigos de investigação nas revistas científicas, queria-vos perguntar como é que acham que é possível seguir estas aves? Ou seja, como é que os biólogos podem saber como é que é a rota das aves? Como é que podem estudar estas rotas? Através de chips implantados. Mais sugestões. Queres desvendar? Sim, claro, é tudo high-tech, não é logo chips, logo para a frente. Na verdade, o estudo destas aves, e não estás errado. É okay? quase. É? Como é que nós sabemos que estas aves migram 11 mil quilómetros sem parar? É com chips, não há dúvida alguma. Mas a verdade é que os chips permitem-te saber muito sobre poucos indivíduos. O que tu chamaste de chip, nós chamamos aparelhos GPS ou aparelhos PTT, que nos permitem seguir estas aves. Mas são caríssimos. Para teres uma ideia, cada um destes aparelhos custa 1.500 euros. Portanto, se queres seguir 10 aves, são 15.000 euros. Se queres seguir 20, são 30.000 euros. Começa por aí. E estamos em Portugal, não é? Portanto, nós fazemos uma componente de seguir indivíduos muito especificamente com os aparelhos GPS. Eu até trouxe aqui um para mostrar. Ou seja, não são implantados. Ou seja, implantados no sentido, não está no interior da ave. É couplado à ave. É couplado à ave. Isto é um aparelho GPS dos que nós usamos, como estavas a falar, não é? Falaste em... Deixa-me só dizer, as aves pesam quanto? Uma ave com um aparelho desses? Bem, começamos ao contrário. Este aparelho pesa 4,5 gramas, ok? Pesa 4,5 gramas. E a verdade é que quando nós pomos uma mochila às costas, como vocês sabem todas as manhãs, tem mais peso, não é? E fazer estes voos extraordinários, há limites e protocolos do peso que podemos colocar nas aves. Portanto, um aparelho com 4,5 gramas consegue ser levado por uma ave que tem cerca de 200 gramas, 230 gramas. Ok? Estes aparelhos estão no limite da tecnologia porque com 4,5 gramas tem um painel solar, como vocês podem ver, tem uma bateria, uma pilha que acumula energia, que alimenta todo o sistema, que tem uma antena GPS, como nós temos nos nossos telemóveis, tal e qual, esta é mais pequenina, e depois uma antena GSM, desculpem, que transmite através da rede de telemóvel. Portanto, nós recebemos nos nossos computadores as migrações fantásticas destas aves. Eu vou passar o aparelho, se vocês quiserem. Sim, claro. Vou estragar as câmaras. Estejam à vontade para ver. Isso é uma das maneiras de seguir. Mas, como eu estava a dizer... Deixa só aqui. Diz. Como é que coloca na ave? Deixa-me só demonstrar como é que eu coloco na ave. Nós colocamos isto como uma mochila à volta das pernas. Vocês podem ver que este aparelho, se abrires um bocadinho, tem estes dois laços à volta, ok? E a gente põe uma mochila à volta da ave, o aparelho fica nas costas da ave e depois fazemos à medida da ave, não é? Há aves maiores e aves mais pequenas, este intervalo de pesos que eu falei, 230, 250 gramas, e cortamos estes fios e elas ficam com uma mochila presa às costas, basicamente é isso, tá? E é só dizer que esta não é a única forma que nós seguimos as aves, nós seguimos as aves também com anilhas de cor nas patas. Estas aves são aves limícolas, têm as patas grandes. Por exemplo, pensem nas cegonhas ou nas garças. Né? As aves limícolas são a versão mais pequenina destas aves, mas têm as patas muito largas também. E nós colocamos anilhas de cor em cada uma das patas e cada combinação de anilhas de cor diferente é um indivíduo. É como se tivessem um cartão de cidadão. Como é que nós obtemos a informação? Vamos para o campo, em Portugal, em África e na Islândia, e com telescópios conseguimos ver estas anilhas. Isto é o nosso trabalho. Depois temos observadores... Informais? Exatamente. Pode ser qualquer um de vocês. Pode ser qualquer pessoa que gosta, alguns deles, ou
sobretudo, muitos deles gostam de aves e vão para o terreno e observam aves e veem estas anilhas. Quando veem estas anilhas, mandam-nos um e-mail, nós recebemos esse e-mail, validamos esse registro e mandamos de volta o historial todo dessa ave, na tentativa de que aliciamos o observador a ficar, isto é espetacular, e começam a mandar mais e mais registros. Portanto, fazemos um bocado trabalhar com a ciência cidadã, com os cidadãos comuns que podem fazer estas observações. Cada vez mais há máquinas fotográficas de maior qualidade, nos telemóveis, por exemplo, e muitas vezes as pessoas o que fazem é tirar uma fotografia a uma ave que tem estas anilhas nas patas e nós recebemos essa informação e assim sabemos onde é que, com essa foto, né, sabemos onde é que a ave foi vista, quando, qual é que é a combinação de anilhas de cor e podemos construir as nossas bases de dados para seguir grandes números da população. Ok? Faz sentido? Não é só chips. Fazemos também low-tech, com plástico, nas patas das aves. Apanhá-los com redes, não é? Tem que os apanhar. Claro, isto de colocar os aparelhos parece simples, não é? Mas nós temos que capturar estas aves também e nem sempre é fácil. Estas aves, como eu já vos falei, alimentam-se nas zonas de lamas e, portanto, alimentam-se quando a maré está baixa. Quando a maré sobe, estas zonas ficam inacessíveis. Estas aves deslocam-se para outros locais, como salinas, como eu já referi, mas também zonas de sapal. E o que nós fazemos é tentar aproveitar este movimento das aves para as capturar. Quando elas se deslocam de um habitat para o outro, fazemos é colocar umas redes, tem que ser à noite, para elas não verem, colocamos umas redes verticais e elas caem nessas redes, quase como se fosse uma rede de pesca, mas em vez de estar debaixo d'água, está no ar. E capturamos estas aves nestes movimentos. E uma vez capturada, podemos então fazer uma série de medições, medir o peso, etc., colocar anilhas, colocar aparelho GPS. Já vejo 2 perguntas. Vou aqui primeiro, está bem? Então, quantos anos é que estas aves vivem? Queres mandar um número à sorte? Quanto é que tu achas que vive uma ave destas? 15 anos? 15 anos. Boa. Alguém mais quer arriscar? 10. Alguém mais quer ver o GPS? Passem lá para trás, se quiserem. 10. 10 é uma boa. Agora, mais alguém quer arriscar mais algum número? 10 anos, ou seja, 15 anos. É bastante, não é? Eu acho que sim. Olha, uma vez, eu vou-vos dizer, o recorde são 43 anos. Ok? E eu, quando era mais novo, apanhei uma ave no Reino Unido, capturei uma ave que tinha uma anilha metálica, que eu não falei, nós também colocamos anilhas metálicas. E essa ave eu tinha na altura 23 anos e a ave tinha 24 anos. Já a ave era mais velha que eu. E mais uma vez é um fuzelo, daquele que eu vos falei, que faz uma migração extraordinária entre o Alasca e o Havaí, e a Nova Zelândia. E é uma ave que eu capturei no Reino Unido e que todos os anos vai da África até à Rússia. Faz um ninho no norte da Rússia. Desculpa? Como é que você vê isso? Como é que nós vemos a idade? Essa ave, boa pergunta. Essa ave foi marcada como cria quando nasceu. E, portanto, nós sabemos que nasceu naquele ano. Okay? Nem sempre podemos fazer isto. Porque as aves que nós capturamos que já são adultas, que já têm mais de um ano, nós não conseguimos distinguir se tem 1, se tem 2, se tem 3, se tem 4, se tem por aí fora. Aquela foi marcada no ano em que nasceu, portanto nós sabemos o ano em que nasceu e aí é que sabemos a idade. Isto porque também se fazem campanhas de anilhagem nos ninhos, não é? Claro. Quando elas são pequenas, como as cegonhas, não é? Vai-se ao ninho e colocam-se anilhas nos juvenis. Exatamente. E, portanto, isso permite-nos depois, quando voltarmos a encontrar 3, 5, 10 anos mais tarde, 23 saber onde é que ela anos mais nasceu, quando é que nasceu e ter essa informação com detalhe. Exatamente. Portanto, o que nós fazemos é capturar estas aves, quer aqui em Portugal, também em África, nas suas zonas, nós chamamos as zonas de invernada, onde elas passam o inverno. Na verdade, é o outono, inverno e início da primavera. E depois fazemos também trabalho nos ninhos. Claro que elas nascem nestas zonas que eu vos falei mais a norte. Já vos falei da Rússia, da Groenlândia, da Islândia. E quando nascem é espetacular porque elas não voam, portanto é fácil de capturar. Quando elas voam, a coisa é mais complicada. E é isso que tu vais fazer todos os anos para a Islândia? É. E agora em maio vou outra vez para a Islândia. E todos os anos eu vou para a Islândia. Tento chegar, nem sempre consigo. Tento chegar antes que as aves cheguem para perceber quais é que são as suas datas de chegada. Temos feito isso já, eu já faço isso desde 2006. Está quase a fazer 20 anos. Por isso os cabelos brancos, não é? E o que temos visto é que estas aves têm, de alguma maneira, respondido às alterações climáticas. O que acontece no Ártico é que está cada vez mais quente, como aqui, mas no Ártico nota-se muito. Há um fenómeno que se chama amplificação polar, que é o facto da temperatura aumentar mais rápido nos polos do que no resto do globo. O que é que acontece nestas zonas? Estas épocas em que as aves têm para criar são curtinhas, não é? Só há água no estado líquido no Ártico cerca de 3 meses por ano.
Portanto, é importante que as aves cheguem lá mal esta janela de oportunidade apareça. E nós temos seguido estas aves e a sua chegada cada ano na Islândia e o que vemos é que elas chegam cada vez mais cedo. Portanto, são boas notícias, não é? Estas aves conseguem responder às alterações globais. O Ártico tem o degelo mais cedo e as aves respondem. Uma coisa interessante, através das anilhas de cor, sabemos que não são os indivíduos que duram 10, 15, 20, 30 anos que mudam as suas chegadas. São as suas descendências. Ou seja, não é a resposta ao nível do indivíduo, não é o indivíduo que chega no dia 25 de Abril, é um bom dia, no dia 25 de Abril, que passa a chegar no dia 20 de Abril, chega sempre no dia 25 de Abril, mas a sua descendência chega mais cedo. Os seus filhos chegam no dia 20 de Abril e os seus netos no dia 15 de Abril. E, portanto, há uma alteração, há uma resposta aos padrões migratórios e, sobretudo, aos tempos de chegada, o que nós chamamos de fenologia, que é através das gerações. Como é que se prepara para esse tipo de viagens? Eu? Faço a mala, vou para o avião? Estou a brincar, desculpa. E relativamente ao tempo que lá está, como é que se consegue preparar para esse tipo de viagens e que coisas diferentes poderá eventualmente fazer lá que não faz cá? Estavas mesmo a perguntar sobre mim pessoalmente, Sim, não sim, estás? sim, Ok, sim. eu já vou à tua resposta. Diz. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Relativamente às alterações climáticas, todos nós podemos observar e perceber mais do que ninguém. Aliás, quero dar os parabéns porque têm uma profissão de sonho. Para mim é, eu confesso. O que é que tem observado, nomeadamente aqui nesta nossa zona do Baixo Volga Lagunar? Tem havido um aumento de aves. Eu, por exemplo, consigo verificar, e acho que todos nós temos visto a olhos vistos. As cegonhas. Não só as cegonhas, As íris. as cegonhas, enfim, acho que até se calhar já estão até num número se calhar excessivo. Não, os flamingos, por exemplo. Os flamingos. Tem visto mais ou tem visto menos? Há uns anos atrás não se viam. Não se via, e é agora até procriam. Até procriam aqui, não é? Que é uma novidade. Tem certeza? Sim. Ok. No ano passado, sim. No Sim. ano passado via juvenis ali nas salinas, na zona junto à cidade de Aveiro. Ah, é? É sim, os juvenis mais uma... Tem mais informação uma que eu. mais escura, não é? Mas eram crias pequeninas? Sim, andava com os pais. Então, umas sim, é verdade, é perugens verdade. mais acinzentadas. Eu nessa época do ano estou na Islândia. Portanto, eu não sei o que é que está a acontecer cá. Mas acredito perfeitamente e o que diz é absolutamente verdade. Vemos cada vez mais flamingos nesta zona. Mas deixa-me só dizer, eu queria deixar o tema daqui das zonas úmidas de Aveiro e aqui de Já lá Estarreja voltamos, um bocadinho mais à frente, pode ser, mas não vamos esquecer da sua questão. Porque Mas se há calhar, razões para esses motivos, ok? A gente já lá vai, já lá chega. mas se calhar como estávamos na Islândia e ele estava aqui a fazer perguntas que eu acho que são interessantes, se quiseres. Estavas realmente a perguntar como é que eu me preparo, não é? Eu estava a brincar, pensava que estavas a perguntar como é que as aves se preparam, mas estavas a Por causa perguntar. do clima e por causa de Sim. ser 6 meses de noite. É verdade, boa, boa. E como é que achas que é no verão, na época em que as aves vão lá reproduzir? Tem 6 horas de sol no máximo. 24, não é? E ao contrário. Sim, ao contrário. Portanto, são 6 meses de luz. Não é? Não são bem 6 meses, mas pronto, mas quase. Naqueles 3 meses em que as aves estão lá, em que há água no estado líquido, não está tudo congelado, há realmente 24 horas, não de sol, mas de luz. Ok? Eu, pessoalmente, adoro. Mas isso sou eu. Porque posso estar no campo, que é onde eu gosto de estar, com as aves, às 2 da manhã, às 5 da manhã, posso estar lá sempre. Ok? Mas a gente está a dificuldade. Eu lembro-me do primeiro ano que estive na Islândia, 2006, tinha imensa dificuldade em dormir à noite, não é? Porque há luz o dia todo. E tinha uma daquelas vendas, sabe, que se pode pôr nos olhos para dormir. Epá, e não tinha cortinas aluguei um apartamento, não tinha cortinas na janela. E pus um colchão, aqui 2 camas, pus um colchão. Eu lembro uma noite que acordei e o colchão caiu, pá, fez um estouro e entra imensa luz no quarto e eu levantei-me com a venda nos olhos e disse, ui, o que é que aconteceu? O vulcão! E fui a correr, bati na parede e caí na cama outra vez. Mas isto foi uma peripécia de uma coisa que nós não estamos habituados, né? De ter a luz 24 horas por dia. Eu agora já estou muito mais habituado e gosto imenso. Aliás, até estranho quando regresso em Portugal, em agosto, setembro, de ver a noite escura. Né? Já não estou habituado. Mas eu preparo-me... Eu estou muito habituado, mas é verdade, há uma série de coisas que tem que se ter atenção. Olha, uma delas é ter bom equipamento para o frio, não é? Mesmo quando nós chegamos lá no final de abril, início de maio, ainda há temperaturas negativas, com frequência. Portanto, tens que ter bons agasalhos. Nem vale a pena comprar na Decathlon, é melhor comprar lá. Tem que ser muito bons. Tudo que seja gorros, luvas, cascóis, etc. Isso tens que ter. E depois convém que tenhas equipamento para andar também em zonas que podem resvalar, não é?
E o que nós temos é umas botas grandes que pomos uns pitões de aço para poder caminhar nestas zonas no início desta época. Depois começa a desgelar e pronto, e é mais fácil. E a Islândia não é muito mau, porque é um país que está... É um país, tecnicamente é um país ártico, mas na realidade o clima é subártico, porque tem muita influência da corrente do Golfo, que vem dos Estados Unidos da América, que sobe a costa atlântica e que bate no oeste islandês. É relativamente ameno. Nas zonas mais a norte é mais complicado, porque continua a ser muito frio, portanto continua a haver terrenos muito pantanosos. A Islândia é relativamente fácil. Mesmo assim é um desafio e é muito giro. Bem, para quem gosta da natureza... E como é isto dos vulcões? Agora estamos a ver as notícias dos vulcões, das os erupções. vulcões é muito giro. Duas questões. Isto, por um lado, impacta o vosso trabalho e, por outro lado, impacta a reprodução destas aves? Sim e não. Porque há diferentes tipos de vulcões. Não é? O vulcão atual, que está em erupção, em Fjarðarsfjall... Eu digo só aqui uma parte. No outro vulcão, na outra erupção anterior, o Zé mandou-me umas fotos pelo WhatsApp, estava lá, sim. E parecia que estavas em cima do vulcão. Sim, não? é espetáculo. É uma coisa impressionante, mesmo para quem estava aqui em Portugal a receber as fotos da Islândia. Sim. E, portanto, na verdade, o que eu ia dizer é que depende dos vulcões. Atualmente, o vulcão que está em erupção é uma falha, não é? E, portanto, a lava é muito rasteira, é em zonas planas. Escorre, não é? Se escorre em direção ao mar. E, sobretudo, não é um vulcão que esteja por baixo de um glaciar. O grande problema para as aves e para os restantes seres vivos é quando os vulcões que estão por baixo de um glaciar, como foi em 2010, em que aí a erupção, a lava encontra o gelo automaticamente e, portanto, há logo uma libertação enorme de poeiras. E essa poeira alastra-se por zonas muito grandes e isso dá cabo de tudo o que é insetos, né? Houve muito gado que morreu também, começam a inalar estas poeiras e deixam de poder ter capacidade respiratória para fazer as trocas gasosas necessárias. O mesmo acontece nas aves, porque que chegam lá depois de uma migração e querem descansar. E, portanto, aí nesse ano tivemos impactos muito relevantes nas populações de aves. No nosso trabalho é pacífico. A Islândia, para nós, é espetacular, não é? Ver estes vulcões. A Islândia é comum. Aquilo se não é a cada 2 anos, é a cada 5 anos. Portanto, eles têm a coisa muito bem organizada. Em termos práticos, este ano é uma chatice, porque há uma população próxima deste vulcão, que é a Grindavik, que teve que ser evacuada. Pronto, e foram alugar casas na zona onde nós queremos alugar, portanto estamos com uma certa dificuldade em alugar uma casa para o verão, mas já em Portugal, problemas de habitação também é o que há mais. É verdade. Já estamos habituados, gerir, exatamente. Tal e qual. Não sei se respondi à tua pergunta dos preparativos. Sim? E Ok. como é que as aves se preparam para andar tantos quilómetros? É verdade. Estas aves limícolas são um espetáculo. Uma das coisas que estas aves fazem, o que elas fazem é engordar, não é? Porque o combustível destas aves é gordura. E, portanto, o que elas fazem, na altura em que se preparam para a migração, agora, é ir para zonas onde há muito alimento e comer desmesuradamente. Há um nome para este comportamento que se chama Migratory Restlessness, inquietude migratória, em que estas aves mudam os seus padrões diários para passar a comer a maior parte do tempo do dia e de noite. Comem e engordam. Algumas aves, esta migração maluca que eu vos falei, as aves passam a ter 55% do peso corporal em gordura. Okay? São bolinhas com asas. Algumas delas têm que parar de comer 2 ou 3 dias para poder conseguir levantar voo. Tão pesadas estão. Não é? Ao engordarem tanto, o que acontece é que elas depois fazem estas grandes migrações, como eu vos falei, sem parar. E fazem-no porque muitas destas zonas não são habitat contínuo. Okay? O que é que eu quero dizer com isto? Se pensares numa ave, num passariforme, num rabi-ruivo ou numa outra ave migradora, esta ave consegue ir migrando de arbusto para arbusto ou de árvore em árvore e ir se alimentando de insetos. As aves limícolas, que estão dependentes de estuários, e os estuários não são contínuos, não há uma zona estuarina contínua em toda a costa portuguesa, há um estuário do Tejo, há um estuário do Sado, há a Ria da Aveira, etc. Tem que dar saltos. E, portanto, isso faz com que elas engordem muito e depois deem grandes saltos. Okay? Por exemplo, há aves que migram de Portugal à Islândia sem parar. Já não parece nada comparado com 11.000 km, o que é 3.000? Nada. Que espécie é que faz isso? O maçarico bico direito, por exemplo. Que é um dos que tu estudas. É uma ave que eu estudo já desde 2006, que faz estas migrações entre Portugal e a Islândia sem paragens. Engorda e depois lança-se em voo. Não deixa de ser um risco, não é? Porque certamente entre as travessias do Atlântico não há habitat para estas aves. E não são aves marinhas. Não podem parar no meio do mar e comer peixes, por exemplo. Não fazem isso. Não têm o que se chama a membrana interdigital, que a gente vê nas gaivotas. Tem entre os dedos, tem uma membrana. Essa membrana é o que permite às gaivotas, aos patos, aos gansos, às aves marinhas, levantar voo a partir da água.
As aves limícolas não têm essa membrana. Portanto, se pousam em mar aberto, game over. E, portanto, lançar-se até à Islândia é um risco grande, tem que ir muito gordinhas. Se apanham ventos contrários, convém que sejam ainda mais gordinhas, que é para poder aguentar, não é? Porque se apanham ventos contra a sua rota de voo, ficam paradas a bater asas sempre no mesmo sítio, não é? Deixa-me só dizer mais uma coisa gira das aves limícolas. Elas têm um plano B. Se a gordura acaba e acontece isto do vento estar contra e elas não conseguirem chegar ao sítio, começam a consumir órgãos internos. Consomem o estômago, a moela e o intestino. Não estão a comer, passam 5, 6 dias em voo. Ok, posso usar esta proteína do meu corpo para alimentar o meu voo. Não é energeticamente tão valioso como a gordura, mas a proteína também tem energia. Vocês veem aqueles protein shakes do pessoal que vai para o ginásio, eu vou para o ginásio. É a mesma coisa, ok? E estas aves, quando chegam ao seu destino, têm que passar 2 ou 3 dias só a comer minhocas ou presas que não têm cascas duras, como teriam os bivalves, as conchas, para poder reconstruir o seu sistema digestivo e depois aí sim voltar à sua dieta normal. Apartamento acabado. Eu tenho uma curiosidade, elas fazem longas distâncias, elas dormem a voar? Não dormem. Bem, é verdade, a resposta é nós não sabemos. Mas elas estão ativamente a navegar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estão a orientar-se, não é? Falei dos ventos contra. Uma coisa é teres um vento contra e é o mesmo que estiveres a nadar contra a corrente. Estás a nadar no mesmo sítio e não sais do sítio, não é? A corrente está a passar por ti. No vento ou na atmosfera é a mesma coisa. As aves acontece o mesmo. Mas isso é 6 ventos completamente na direção do teu destino. 6 ventos laterais. Não é? Vais parar não sei quantos quilómetros ao lado. Ora, um desvio de um ângulo de 1, 2, 3, 5 graus em migrações de 2.000 quilómetros, vais parar, em vez de parar à Islândia, vais parar ao Canadá. Portanto, elas estão ativamente a corrigir a sua rota. E por aí é que nós intuímos, mas não sabemos, que elas não dormem. Há uma teoria que diz que elas conseguem dormir metade do cérebro e ter o outro ativo. Como os táceos, por exemplo. Sim, há uma teoria que faz isso nas frigate birds, aves fragata, que implantou uns medidores de atividade cerebral nestas aves, não sei como é que fizeram isso, e parece que há uma indicação que estas aves conseguem dormir metade do cérebro e manter outra metade ativa e vice-versa. Mas a verdade é que não sabemos. Mas não podem dormir totalmente, não é? Por causa desta navegação ativa. A quantos quilómetros de hora é que elas... Boa pergunta. Estes dados, a altitude, os quilómetros a que elas voam, são dadas pelo GPS? O GPS Sim. dá esse tipo de informação? Eu não devia ter dito que o GPS são 1.500 euros, porque alguém já fugiu com ele, não é? Exatamente, está bem. Mas é verdade. Nós, através do GPS, conseguimos saber isto. E a velocidade em que elas voam, o recorde que nós temos destas aves em voo ativo são cerca de 87 km por hora. Mais Ok? rápidas que eu. Sim, mais rápidas que tu. Mas nas aves, há aves que ainda vão mais rápido. O falcão peregrino, que é outra ave, que não é uma ave limícola, é um predador, é uma ave de rapina, consegue fazer mergulhos, ou seja, em queda livre, portanto, a tentar apanhar as suas presas, que às vezes são aves limícolas, e consegue chegar a 120 km por hora. Portanto, bem mais rápido que tu e eu juntos. Já viste? 120 km por hora. Se virmos alguma dessas aves com o GPS e quisermos saber informação ou partilhar, quando é que enviamos? Enviam para o meu e-mail. Desculpa, estou a brincar. Mas é verdade. O que acontece é que normalmente as pessoas que são observadoras de aves vão à internet e perguntam: vi uma ave com anéis de cor. Não é? Ok, no Google. Não é? Onde é que posso enviar este registro? E aparece uma série de sites e que depois, sabendo qual é que é a espécie e qual é que é o tipo de anilhas, dirige ao e-mail do gestor do esquema, neste caso. Que para maçarico direito sou eu. E aparece lá o meu e-mail. Mas se for outra espécie que não o maçarico, Aparece o e-mail de outra pessoa. aparecem outras pessoas. Tal e qual, sim. É isso mesmo. Há alguma base de dados a nível mundial que compile todas essas observações? Quer dizer, são vários grupos que estão a estudar a mesma coisa ou há alguma diversificação? Como é que depois vocês sabem que aquelas Quem é quem? foram vocês que puseram, não foi outro grupo qualquer? Sim. Como é que é? Sim. Boa pergunta. São duas coisas distintas. Uma coisa é registro dos esquemas, e isso existe, uma base de dados mundial. Na verdade, existe uma entidade que supervisiona estes esquemas, que é o International Weather Study Group, ou seja, o Grupo Internacional das Aves Limícolas. E para outros grupos de aves há outros grupos. E o que este grupo faz é, quando algum investigador quer colocar anilhas numa determinada espécie,
tem que pedir autorização para o fazer e este grupo, ou esta coordenação, diz, ok, este tipo de esquemas podes usar. Por exemplo, podes usar um esquema em que tem 2 anilhas em cada pata, cada uma com a sua cor, mas uma delas tem que ser bandeira, porque só anilhas normais já está tudo usado, já não se pode usar. E então ia sobrepor. Tem que ser inequívoca, não é? Claro, tem que ser absolutamente inequívoco. A menos quando nós no campo já são 5 da manhã e metemos as anilhas mal, também acontece. Também acontece. Depois é uma trabalheira, temos que recapturar ela outra vez à mãe, não interessa. Mas sim, há uma coordenação. Nós depois somos humanos e às vezes há erros, mas há uma coordenação geral, sobretudo nesta parte de registar os esquemas. Saber que tipo de anilhas é que podem ser colocadas em cada espécie. Ok? Outra parte que me está a perguntar, se há uma base de dados geral que compila toda a informação. A resposta é não. Infelizmente ainda não temos, mas, por exemplo, para os aparelhos GPS, que também se colocam vários grupos em várias partes do mundo, já falei do Alasca, da Nova Zelândia, da Groenlândia, Portugal, Guiné, etc., aí sim há uma plataforma geral em que todos os dados de seguimento de GPS são uniformizados e coletados também numa perspectiva de preservação para o futuro, para que estes dados não se percam, não é? Porque muitas vezes depois há investigadores, lá chegaremos, que se reformam, não é? E se esses dados estivessem só no computador, no portátil do investigador ou onde for, perdiam-se para o futuro. E, portanto, o que já se fez na parte do seguimento eletrónico é haver essa base de dados que estava a dizer a nível mundial. Sim. Há pouco estava a dizer que é uma trabalheira capturar aves. É uma trabalheira. Como é que é? Olha, há assim 2 grandes diferenças. Uma coisa é capturarmos as aves na época de invernada, né? Outra coisa é capturar as aves no ninho. O mais divertido para mim é no ninho. No ninho o grande desafio é encontrar os ninhos. Na Islândia, não sei, já alguém foi à Islândia aqui? Ok. Viu muitas árvores na Islândia? Viu. Pronto. E que infelizmente há cada vez mais. Contudo, nas zonas baixas da Islândia, ao pé da costa, não há árvores, há arbustos. Não é? Aliás, há uma piada islandesa dos vikings que diziam: o que é que tu fazes quando te perdes numa floresta islandesa? Pões-te de pé. Porque as aves eram muito rasteiras. Agora há cada vez mais plantações de coníferas, sobretudo do Canadá, para a indústria da madeira. O desafio é encontrar os ninhos, que elas fazem ninhos no chão e parece que não as vês. É impressionante. Elas mudam a plumagem, também nesta época do ano, portanto estão camufladas, mas uma vez que tu encontras o ninho, as aves têm um instinto muito grande em sentarem-se nos seus ovos. Portanto, capturar as aves no ninho é relativamente fácil. O que é que nós fazemos? Encontramos o ninho, retiramos os ovos verdadeiros e guardamos para não se estragarem. Pomos ovos falsos que nós pintamos. Agora, na altura da Páscoa, eu vou mais às lojas, compras ovos de madeira, dá para pintar. É o que nós fazemos. Pintamos esses ovos, colocamos no ninho e colocamos uma armadilha, que é uma rede que tem um funilzinho. Okay? E a rede está por cima do arbusto, imagina uma rede grande, para aí com 1,5 m, e tem um funil que vai até ao ninho. A ave entra nesse funil para sentar nos ovos falsos. Nós vemos a ave entrar, vamos a correr e apanhamos a ave. Portanto, essa é uma parte gira, é um desafio. Tens que perceber qual é que é a zona em que a ave usa para entrar nos ovos. O macho às vezes entra de uma maneira, a fêmea entra de outra maneira. Na época de invernada é muito mais difícil. Eu falei destas redes verticais, não é? Como se fossem umas redes de pesca, que é o que nós fazemos. Nós estendemos estas redes com 2 varas, uma em cada ponta, ligamos a corda de cima, a corda de baixo às varas e está a rede exposta ao ar. Não é? Às vezes até apanhamos morcegos, mas apanhas qualquer coisa que embata na rede. Esta rede o que faz é com que nós tenhamos que estar a capturar toda a noite. Portanto, o movimento das aves das zonas de alimentação, das zonas onde elas se alimentam de limos e as zonas em que se refugiam na maré alta, as salinas, por exemplo, acontece à medida que a maré vai subindo. É de noite para elas não verem as redes. Se fosse de dia, elas passavam por cima, claro. Portanto, nós começamos a fazer esta captura quando fica escuro, no inverno à volta das 5, 6 da tarde, e acabamos às 7 da manhã do dia a seguir, se capturarmos muitas aves ao meio-dia do dia a seguir. Portanto, são noites em branco. É divertido, mas é um bocadinho mais custoso. mas faz relativamente bem, sobretudo quando tens a paixão, não é? Quando queres muito saber mais, perceber mais sobre estas aves, que foi o que também me levou a estudar esta bicharada, como eu lhe chamo, assim em termos coloquiais. Ter muita vontade de fazer estas coisas, não é? De aprender, de estudar, de perceber o que é que as aves fazem, como é que elas respondem, como é que elas lidam com as travessuras que nós lhes pregamos, nós os humanos, e pronto. Mas é assim, são estas 2 grandes componentes da parte da nidificação e da parte da invernada. Respondi à tua pergunta, não sei, se calhar enrolei-me um bocado. Okay. Então, diz. Nos voos de longas distâncias, tens técnicas para ocupar energia? Sim. Já sabes responder a tua pergunta ou não?
planar. Yeah. Sim, noutros grupos de aves. Essas aves que estás a falar são as chamadas aves planadoras também. Por exemplo, as cegonhas fazem isso, a gente vê com facilidade. Muitas aves de rapina fazem isso. Os abutres, por exemplo, as águias, fazem esse movimento de planar. As aves limícolas não fazem isso. Fazem o que nós chamamos de voo ativo. Ou seja, estão constantemente a bater a asa. Constantemente. O que elas usam é técnicas de aerodinâmica. O que elas fazem é voar em voo. Se calhar vocês já viram algumas aves voar naquele formato de V. Pronto, esse formato de V faz com que a ave que vai à frente tenha um gasto energético maior, porque está a abrir caminho no ar, portanto, a abrir um espaço no ar, e as aves que estão nas pontas têm menos resistência do ar ao seu voo. Portanto, vão voando, gastando menos energia. E depois elas vão se revezando. Portanto, o que fazem é um trabalho em equipe, se quiseres. Às vezes vemos isso, por exemplo, nos ciclistas. Vem um ciclista à frente a abrir caminho e o de trás não vai gastar tanta energia. É mais ou menos a mesma coisa, mas as aves fazem lateralmente por causa da disposição dos vórtices de voo nas asas. Mas é a mesma lógica. Nada? Eu ia sugerir que avançássemos só de encontro à questão que foi há bocado colocada e que deixámos um bocadinho para trás. Mas antes de ir propriamente aqui ao crescimento de algumas espécies, eu ia te perguntar, Zé, qual é que é a importância das zonas úmidas? Ou seja, porque é que nós devemos preservar estas zonas úmidas como a Ria de Aveiro, ou a Ria Formosa, ou os sapais dos estuários? Há imensas razões. Claro que eu vou-vos dar a perspectiva das aves. A perspectiva das aves é que elas dependem destes habitats durante a maioria do seu ano, não é? Do seu ciclo anual. São cerca de 8 ou 9 meses em que elas estão cá connosco e depois vão para o Ártico para se reproduzir naquela janela curta de 3 a 4 meses. Essa é a razão, para mim, muito importante. Ou seja, se nós queremos preservar a biodiversidade e esta biodiversidade móvel que depende de áreas específicas, é muito importante termos estes habitats. Mas há muitas outras implicações. As zonas úmidas são zonas em que nos protegem, por exemplo, para a subida do nível médio da água do mar. Estas zonas são zonas tampão que controlam essa subida dessa água e da água que depois vai afetar, e nós vemos isso às vezes nas notícias, vai afetar casas, vai fazer campos agrícolas, vai afetar a indústria, etc. Por outro lado, são zonas de berçário de muitas espécies. Espécies com valor comercial, de peixes, desde logo, pois são pescados em mar aberto, alguns até dentro das próprias zonas úmidas costeiras, de bivalves, de poliquetas, etc. E são zonas depois que também têm, agora, quer dizer, sabe-se cada vez mais, esta questão de sequestro de carbono. As zonas de sapal e as zonas de mangal na área tropical são zonas que sequestram muito carbono e, portanto, mantendo estas zonas úmidas de forma sustentável e de forma saudável é importante para nos ajudar a combater esta questão das alterações globais. Portanto, estamos a falar das pradarias marinhas, não é? Pradarias marinhas também, isso debaixo d'água, o sapal e o mangal na zona intertidal, não é? Onde a maré sobe e desce, são grandes sequestradores de carbono, muito mais que as florestas que andam a plantar na Islândia, a propósito. Portanto, têm valências as zonas úmidas costeiras, e aqui a Ria de Aveiro é um exemplo de excelência, têm valências múltiplas, não é? São bons para a biodiversidade, são bons para a humanidade porque nos protegem da subida do nível das águas do mar, são bons para a atividade económica, para a dependência que nós temos destes recursos. Portanto, e tu estudaste aqui, não fizeste o teu curso e a tua base de investigação é ainda aqui em Aveiro. O que é que tu nos poderias dizer sobre o estado de conservação aqui dos sapais da zona de Estarreja, enfim, toda esta zona abrangida pela Ria de Aveiro? Há zonas melhores e piores, mas há zonas boas. A zona de Salreu é uma zona muito boa, por exemplo, e inevitavelmente as zonas úmidas têm ameaças muito grandes, porque são zonas que têm muita presença humana. Okay? E têm presença humana porque são vias de comunicação também, porque são zonas em que lá está têm estes recursos e acesso à pesca, etc. E, portanto, há pressões muito grandes nestas zonas, quer para desenvolvimento humano, sobretudo, quer pressões de recolha de recursos. A minha perspectiva é um bocadinho negativa, por isso tenho dificuldade em dizer, mas eu acho que nós devíamos tentar o mais possível preservar estas zonas, limitando as áreas em que nós temos intervenção. Por exemplo, a Ria de Aveiro é uma zona protegida, não é? É uma zona protegida por lei nacional, mas também por lei europeia. E nestas zonas, e não só na Ria de Aveiro, mas noutras, estas zonas que são protegidas, pelo menos aí devíamos manter a biodiversidade, que é, na verdade, um grande indicador do estado
da zona úmida. Então, mais uma pergunta, não sei. À vontade, isto é para interromper. Eu não consigo estar calada. À vontade. Porque eu sou de Aveiro e conhece bem. A minha paixão é mesmo esta área. Ótimo. Embora também gosto muito do que faço, sou professora de línguas aqui nesta escola. Já. Ótimo. Mas adoro tudo o que tem a ver com a vida animal, com a proteção da vida animal, com a nossa terra, Claro. o nosso país. Sem Estou dúvida. sempre a incutir essa paixão porque é a nossa identidade aos alunos e gosto particularmente desta zona, nomeadamente desta zona úmida do Baixo Fogo Alagonar, da biorria, é riquíssima. E eu tenho muita pena, fico muito triste isto não é de agora, que, por exemplo, nesta zona que é uma zona de proteção especial, Tal e qual. classificada precisamente na rede Natura 2000. Exatamente, Diretiva Habitats e Diretiva Aves. Pronto. Que ainda não se tenha proibido a caça. Pois, Para mim é um paradoxo. Como é que é possível? é uma boa Ficar com pergunta. isso no ar. Como é que é possível? Não entendo. Não entendo. E como disse, ainda por cima, são zonas fundamentais Fundamentais. para o mundo. Nomeadamente, são zonas de recuperação até das próprias aves. É verdade. Nas suas migrações, etc. É. E depois também. Já agora posso lhe fazer são uma... lindíssimas. Eu não conheço muito bem a caça aqui na zona, mas refere-se a caça às aves ou refere-se à Ao caça pato, por exemplo. ao pato, claro, sim. E à narceja? Eu já Menos. não sei dizer, Não sabe mas ao dizer, pato ok. sim. Sim, narceja é uma ave limícola. É uma boa pergunta, e é uma boa pergunta para fazer ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que é a entidade em Portugal que gere as autorizações, gere por um lado a autorização à caça e por outro lado as zonas protegidas. E aqui temos as duas, não é? As duas camadas, vá lá. E eu concordo consigo. Na questão das aves 100%. 100%. Na questão da caça, há algumas espécies que se calhar não é má ideia caçar. O javali, por exemplo. Por isso é que eu lhe estava a perguntar se é centrado nas aves ou não. Não é fácil esta questão da gestão da caça, da gestão sinergética, na verdade, destas populações. Há populações que, através da nossa atividade humana, estão em declínio. As aves, e as aves migradoras em particular, são claramente um desses casos. E há outras populações que são os vencedores das nossas atividades humanas. Outro exemplo é a cegonha. Nós agora vemos a cegonha aqui na zona o ano todo. Sim. Milhafre também. O milhafre, exatamente. E que antes não víamos. Porquê é que vemos a cegonha aqui o ano todo? Por causa das lixeiras. Lá está. E por causa dos arrozais e da espécie invasora que é Sim, o lagostim da Louisiana. Portanto, é a nossa atividade que faz um bocado que haja estes desequilíbrios, umas aí para baixo, outras aí para cima. E eu acho que o nosso papel tem que ser equilibrar. E, portanto, quando me pergunta caça às aves, eu dizia logo, absolutamente de acordo. Quando me diz caça a outras espécies que subiram por causa da nossa intervenção, não é um campo tão claro. Para mim, as aves é muito claro. Não sei se respondi à sua pergunta, desculpe. Claro que sim. Pegando no que se tinha levantado há pouco do crescimento das cegonhas, do crescimento dos flamingos, Dos ibis, porque é que algumas destas espécies que frequentam estes habitats, estes sapais, porque é que algumas estão a crescer? É uma pergunta que não é fácil de responder. Algumas espécies estão a crescer Eu justamente... sei que também tem gente da tua equipe a trabalhar nestes temas, não é? Sim, nos colhereiros, nos ibis. Sim, por exemplo, há algumas espécies que realmente têm beneficiado de uma explosão de alimento, por um lado, e por outro lado, têm beneficiado do facto de que os invernos não são tão rigorosos. Não é? Há 20 ou 30 anos, se calhar vocês não se lembram, mas nós mais velhos lembramos, os invernos eram muito mais rigorosos. E, portanto, tudo o que era alimento para estas aves, tudo o que era anfíbios, pequenos peixes, etc., não estava tão disponível. Agora já não é assim. Portanto, temos essa possibilidade de os invernos não serem tão rigorosos e haver alimento disponível. Por outro lado, há alimento nos arrozais, por exemplo, a espécie invasora do lagostim da Louisiana, como falamos, que está muito mais abundante do que era anteriormente. E, portanto, algumas destas espécies têm crescido. É o caso, por exemplo, do ibis. O caso do flamingo é um bocadinho particular, porque o flamingo é uma ave que tem uma alimentação muito específica. Alimenta-se, sobretudo, de um pequeno invertebrado que há nas salinas, que é... Agora esqueci-me do nome. Artémia salina, tal e qual. Artémia salina, que é um pequeno invertebrado que existe nas zonas em que há muita concentração de sal, nas salinas, e que é o que lhes dá a cor rosa. Quando eles são cinzentos, é porque ainda não comeram Artémia salina suficiente. Mas o que acontece nos flamingos é que outras zonas úmidas na Península Ibérica têm sido alvo das alterações globais e estão cada vez mais secas.
Um caso muito claro é a grande zona úmida da Península Ibérica, que é o Parque Nacional de Doñana, no sul de Espanha. Esse parque está seco. É a zona úmida mais importante para as aves da Península Ibérica, de longe. É protegido pelas Nações Unidas. Okay? É um sítio de importância internacional e que está a viver, está a viver uma altura de seca extrema. Esta seca não tem só a ver com a falta de água por causa das alterações globais, haver menos chuva, menos pluviosidade, não só na zona úmida propriamente dita, mas em toda a bacia hidrográfica no sul de Espanha. E, por outro lado, há cada vez mais agricultura intensiva, que nós também vemos cá em Portugal, em algumas zonas, por exemplo, no Algarve e na Costa Vicentina. E há muita extração de água através de poços dos lençóis freáticos. E isso faz com que as zonas naturais fiquem sem água. Estas aves estão associadas à água. Portanto, essa grande zona úmida que caiu, e tem vindo a cair nos últimos anos, faz com que estas aves se desloquem. E essa é uma das razões que nós vemos cada vez mais flamingo aqui. E noutros locais, não é só aqui em Aveiro. Por exemplo, no Algarve vê-se muito, em Castro Marinho, no Sapal de Castro Marinho, na Ria Formosa, no Sado, no Tejo, vê-se cada vez mais números de flamingos e alguns a tentar criar. E eu esta das crias não sabia, mas sei de colegas que, eu não estou cá nesta fase do ano, né, na época de reprodução, que já viram os ninhos a ser construídos no Tejo e, salvo erro, já ovos postos, mas depois não eclodiram. Portanto, não chegaram a ser crias, eram só ovos com embrião. Mas é isso, né? Esta dinâmica das alterações climáticas que faz com que se perca habitat numas zonas e as aves respondem-se deslocando para outras zonas. E por isso é que vemos a população aumentar. Nada. Deixa-me só dizer uma coisa. Não é um aumento em números, é uma alteração na distribuição. Ou seja, nós vemos aqui, está a aumentar, está a aumentar. Não, o número global é o mesmo, se calhar até menor. Está a aumentar aqui. Exatamente, é uma redistribuição. Okay. Questões? Comentários sobre os bolinhos? Exato. As limonadas? Está tudo ok? Muito mais importante que as aves limícolas. Então, já que estávamos a falar aqui das ameaças, Zé, pedia-te para continuarmos aqui um bocadinho nesta área e que outras ameaças é que existem sobre as zonas úmidas? Já falaste desta questão das alterações climáticas, talvez da agricultura intensiva, mas eu, por exemplo, eu quando passei aqui nos campos alagados aqui do Baixo Fogo Lagonar e aqui da zona de Estarreja, vejo, por exemplo, surgirem muitos campos de milho. Não é? Muito terreno que foi seco para plantar milho. O que é que... Sim, há alterações ao habitat que têm muito a ver também com o facto destas aves tendo perdido estas zonas naturais, os sapais, os caniçais, etc., têm utilizado outros habitats que são humanizados, mas que podem servir de substitutos, como é o caso dos arrozais. O arrozal, na verdade, é uma zona úmida que é usada para produzir arroz na parte do ano em que as aves limícolas migradoras não estão cá, e quando estão cá, essas zonas são alagadas, portanto, podem ser usadas por estas aves. Agora, o que acontece é que, com a dificuldade a ter acesso à água, como já referi no caso de Doñana, no sul de Espanha, o mesmo acontece cá em Portugal. É cada vez mais difícil para os agricultores que trabalham o arroz ter água suficiente nos seus campos. Se isto é custoso e a água paga-se, como nós pagamos em casa, né? Esta água do uso agrícola também tem custos, pode ser mais rentável mudar o tipo de cultura. E aí é que se faz a transferência para o milho, que não exige a água que o arroz exige. Isso faz para as aves que haja novamente perda de habitat. Um habitat que servia como substituto aos habitats naturais deixa de estar disponível. Portanto, este é um tipo de ameaças. Há outras ameaças, não é? Há muita pressão urbana e industrial nas zonas úmidas. Uma delas no estuário do Tejo, que é o famoso aeroporto de Montijo, não é? Em que se pensa construir um aeroporto por cima de uma área protegida. Eu ia-te, aliás, pedir a tua opinião sobre isso, porque o Zé Alves, se vocês fizerem uma pesquisa na net sobre o aeroporto do Montijo e aves, e o nome dele, ele vai aparecer em todo o lado, porque o Zé Alves, apesar de um biólogo e de um investigador internacional que estuda o comportamento das aves, é também um ativista, um cidadão preocupado com, neste caso concreto, até com o teu objeto de estudo. E, portanto, o Zé Alves tem tido uma posição muito ativa na oposição à construção do aeroporto do Montijo. Queres partilhar connosco porque é que, na tua opinião, é um erro? Sim, quero. Vocês conhecem esta história, não? Fala-se muito da construção do novo aeroporto de Lisboa. Todos os aeroportos têm que ser em Lisboa.
E a ideia não era construir um aeroporto, e ainda é, construir um aeroporto numa base aérea que há na Península do Montijo, que é no meio do estuário do Tejo. É verdade que eu sou investigador, mas no fim e ao cabo a ideia de estudar a biodiversidade, de estudar a ecologia, tem como objeto final a conservação desta biodiversidade. E, portanto, quando há uma ameaça muito grande na zona úmida maior em Portugal e que tem o maior número de aves, tem cerca de 200 mil aves todos os invernos, cerca de 300 mil aves durante a migração, porque elas vão pousando, comendo e depois migrando novamente, pareceu-me que não podia estar quieto, não é? Portanto, fui realmente uma pessoa que deu voz à ideia de que ter este aeroporto no Montijo não se compaginava ou não era possível de manter o objetivo da área protegida, que é proteger a biodiversidade e as aves. E, portanto, tenho andado nos últimos 4 anos muito ocupado a tentar, por várias formas, demonstrar que há impactos muito acentuados na avifauna se construir este aeroporto numa área protegida. E realmente, para mim, ao longo deste tempo, ainda me faz um bocadinho de confusão pensar como é que os CEOs de uma empresa que dirige aeroportos se lembraram que era boa ideia pôr um aeroporto com aviões a voar por cima de uma área protegida para as aves. Para mim, mostra-me que há uma desconexão. Não é? As pessoas que estão a tomar estas decisões não fazem a mínima ideia do que há na zona onde vão intervencionar. Não fazem a mínima ideia do que é importante esta zona para a biodiversidade e particularmente para as aves. Eu espero que quando vocês forem CEOs não estejam desconectados desta questão, da questão de que a humanidade e a vida humana depende da biodiversidade. Não são dissociados. Portanto, fazer uma coisa é preciso pensar nas consequências na outra. Eu não sei se tens uma pergunta em particular. Esta questão do aeroporto de Montijo... Se alguém quer perguntar alguma coisa sobre este tema? Não? Vai toda a gente voar para Portela. Eu confesso só que, para além do tema das aves, do impacto que a construção do aeroporto pode trazer na reprodução e nos habitats destas aves, preocupa-me também o outro ponto de vista, que é a segurança humana. Ou seja, sim, a segurança de quem vai dentro de um avião que vai aterrar ou partir do futuro aeroporto do Montijo, se alguma vez for feito, porque há perigos de colisão com bandos de aves. Sim, sem dúvida. Isso, por exemplo, isso é uma das coisas que no estudo de impacto ambiental que foi feito e que deu origem a que fosse emitida uma licença ambiental para se construir esse aeroporto, foi um dos aspectos que não foi estudado. Portanto, não se estudou se havia risco de colisão com as aves e não se estudou como é que esse risco poderia afetar as vidas humanas. Vocês viram há uns anos uma notícia de um avião que aterrou no rio Hudson, em Nova Iorque? Foi feito, aliás, um filme. Foi feito, aliás, um filme, exatamente. Vocês não viram? Alguém viu? Ok. Alguém sabe porque é que esse avião aterrou no Hudson? Aterrou no meio do rio e as pessoas tiveram que ser evacuadas no meio do rio? Ninguém sabe porque é que aconteceu? Foi uma tempestade? Mais perguntas, mais respostas. Uma ave, exatamente. O investigador que foi lá buscar as penas ao motor desse avião é meu colega, é o Pete Mara. Trabalha em Cornell, nos Estados Unidos. Esse avião aterrou no meio do rio porque embatou num ganso. Ok? Num ganso. Eu acabei de vos dizer que no estuário do Tejo há 300 mil aves. Portanto, o risco de colisão de aeronaves que, se o aeroporto de Montijo for para a frente, sobrevoam esta zona a 200 metros de altitude, que é a altitude em que as aves também voam, o risco de colisão é enorme. E depois não há só pardalitos e passarinhos pequeninos. Além de gansos, há flamingos, há corvos marinhos, há colhereiros, há ibis, há águias pesqueiras, há animais de grande porte. Aves de grande porte. Portanto, o risco de colisão é enorme. O que é que eu acho que aconteceria aí? Uma vez estando em jogo vidas humanas, vai-se matar aves. Que é o que se fazem, na verdade, em outros aeroportos. Por exemplo, o aeroporto de Schiphol, em Amsterdão, que é também entre duas zonas úmidas, há continuamente canhões e espingardaria e farrocoaria a afastar aves e a matar aves. Ora, chegarmos aí, numa zona protegida, que é a zona protegida do estuário do Tejo, designada para as aves, e depois vamos matar as aves porque pusemos lá um aeroporto. Aqui a nossa colega dizia que havia o contrassenso entre as questões da caça e da área protegida. Eu diria que há um contrassenso ainda maior em ter uma área protegida para as aves e depois meter lá um aeroporto e matar as aves. Mas isso sou eu. Não sei qual é que é a vossa opinião. Viva as aves, viva os bolinhos. Então, olha, eu ia-te lançar aqui outra questão, que é a seguinte. Nós estamos perante uma assistência de alunos do 12º ano. Se vieram aqui ouvir falar de biodiversidade e de conservação de habitats, alguns, se calhar, gostam desta área e daqui a uns meses vão ter que fazer opções
de vida, quem quiser continuar a estudar, quem quiser ir para a universidade, e eventualmente pode ser que alguém queira ir para a Biologia. Tu aconselhas, desaconselhas? É má ideia ir para a Biologia? Como é que é isto de ser biólogo? Esquecendo agora a tua experiência concreta nas aves, mas tu conheces o meio, és biólogo há muitos anos. Como é que é isto de ser biólogo? É uma pergunta difícil. Ser biólogo, eu diria que em qualquer área, uma pessoa que está apaixonada pelo que faz e pelos tópicos em que trabalha, é um espetáculo. E para mim essa é a perspectiva. Mas a realidade também é que a biologia não é uma vida fácil, e particularmente a biologia de campo, ou a biologia que estuda a ecologia e a biodiversidade, não é uma biologia fácil. Além de paixão, tem que se ter também muito gosto por marrar, na verdade. Eu passo muito do meu tempo a ler artigos científicos, passo muito do meu tempo a fazer cálculos estatísticos, passo muito do meu tempo nesta parte que, se calhar, nós não gostamos tanto. Eu adoro, mas isso sou eu. Portanto, eu diria que para trabalhar na área da biologia como investigador é preciso ter essa grande paixão por estas coisas. Depois há muitos outros empregos na área, não é, que se pode trabalhar, por exemplo, no ICNF, há muitos biólogos que trabalham no ICNF, uns melhor, outros pior, na questão das áreas protegidas, a implementar regulamentação europeia e nacional. Há biólogos que trabalham em empresas que fazem consultadoria, estudos de impacto ambiental, por exemplo. Há saídas profissionais. Fazer o tipo de trabalho que eu faço é preciso ter muita paixão e querer estudar. Não sei se estou Mas essa paixão é suficiente? Sim. Eu acho que sim, porque quando Ou há seja, achas paixão... que há as condições que em Portugal, quem quer fazer investigação e tem essa paixão e tem condições para as poder fazer? Absolutamente. Há apoios para as fazer? Há poucos apoios, mas qualquer área de investigação é assim. Se calhar com alguma exceção nas ciências da saúde. Mas é importante, a paixão é importante, porque a paixão faz-te ser muito bom. E, portanto, se és apaixonado por este tema, vais ser muito bom. Queres muito conhecer e saber e trabalhar. E, portanto, vais ser bom. E, sendo bom, tens condições. O busilis é sempre o mesmo. Mas isto é universal, não é só para a biologia. Claro. Quem é que daqui gostaria de seguir biologia? Quem é que gosta destas áreas? Depois de eu ter dito isto, ninguém. Ninguém. Não, temos um resistente. Temos um resistente, all right. E o que é que te interessa na biologia, se não é a descrição? A minha é mais biologia marinha. Ok. Que eu adoro os animais aquáticos, o mar em si. Ok. Isto seria uma área que eu gostaria muito de seguir mais para a frente. Ok. E algum grupo de animais que tu gostes mais? Não, eu gosto muito de todos. Ok. Boa. Então, há aves marinhas. Aqui é na Universidade de Aveiro, enfim, passa publicidade, eu não tenho nada a ver com a Universidade de Aveiro, mas o centro de investigação que o Zé pertence, o CESAM, é dedicado também aos temas do mar. Do mar, sim, sem dúvida. Desde as costas até ao mar profundo. Temos colegas, tu conheces bem, a Catarina Eira, que trabalha muito também com as questões do mar, quer com mamíferos marinhos, com golfinhos, com botos, etc. E com aves marinhas, também com tartarugas. Tartarugas, focas. E, portanto, trabalha com todo este tipo de... E eu estou a falar de animais vertebrados, não é? Depois, animais marinhos há por aí fora. Até as esponjas são animais, não é? Portanto, há muita coisa para trabalhar. Até o mar profundo, como dizias, não é? Claro, até o mar profundo. A Ana Hilário, exatamente, sim. Trabalha no mar profundo e estuda os seres vivos nas zonas que nós chamamos de fornalha, não é? Onde há... erupções exatamente, erupções subaquáticas. E, portanto, há uma panóplia de investigadores dentro da área do mar. Aliás, o CESAM se chama Centro de Estudos do Ambiente e do Mar. Portanto, há imensas áreas para explorar dentro do mar. Não é? Agora, eu acho que vocês estão numa fase muito abrangente, não é? Se calhar para vocês nem parece que isso aqui é abrangente, mas, por exemplo, quando agora dizem vou tirar Biologia, ou fazer o curso de Biologia em Aveiro. Depois, dentro da Biologia, Bioquímica, Biologia Molecular, Genética, para nem falar no que eu estou a falar na Ecologia, também um ramo, e dentro da Ecologia tens Ornitologia, é uma coisinha pequenina, portanto, há uma imensidão de temas para explorar e eu volto à questão anterior. Se tens uma paixão, ou se vocês têm uma paixão por uma coisa específica, é ir por aí. Porque é aí que vocês vão ser bons. Diga-me uma coisa, é que há aves que têm asas e não voam? Sabes responder essa pergunta? Não. Ok. Conheces alguma espécie dessas? A galinha. E outra espécie? E outra espécie? Não sei. Quem é que mais conhece outra espécie? O kiwi, exatamente. Não o fruto. Não. A ave, sim. O pinguim.
Pinguim. O pinguim não voa, mas faz outra coisa. O que é que faz o pinguim? Desliza. Desliza, também desliza, é verdade. E o que é que faz para se alimentar? Desliza para se alimentar? Não. Nada. Na verdade, as asas do pinguim são como fossem barbatanas, não é? Sim. Ok, vou responder à tua pergunta. Porquê é que há aves que têm asas e não voam? O voo é das atividades mais dispendiosas que há energeticamente, ok? E, portanto, se tu vives num habitat... Se essas espécies vivem num habitat em que o voo não faz com que seja uma vantagem, para a maioria das aves é uma vantagem porque ou fogem a predadores, ou fogem a investigadores, ou fogem, ou deslocam-se grandes distâncias, as aves que não necessitam de fazer nenhuma dessas coisas, naturalmente, pela evolução, deixam de ter a capacidade de voar. As avestruzes, por exemplo, o kiwi, por exemplo, okay? São aves que vivem em habitats em que ter a vantagem de voar não é suficientemente vantajoso, passa a expressão, mediante o custo que é fazer a atividade de voo. Okay? E por isso é que perdem a capacidade de voo. Por exemplo, o kiwi, sabes onde é que é o kiwi endémico? É da Nova Zelândia. É uma zona em que a presença humana foi muito mais tardia, nessas ilhas, e não tinham nessas ilhas quando colonizaram predadores naturais. Portanto, voar não é uma vantagem. Não é preciso fugir a predadores. Você também estuda as aves que não voam? Não. Eu estudo as aves que voam. E particularmente as que migram. As que voam às voltinhas, não. Respondi à tua pergunta? Tem a ver com a evolução e o custo do voo. Já alguma vez encontrou alguma ave que tem a nigra ou alguma coisa assim Sim. com uma espécie de rede com ela? Boa pergunta. Consequências da poluição? E deixa-me só ter uma pergunta particularmente interessante, porque nestas zonas que tu estudas, Há muita poluição. Sapal, há muita linha de Sim. pesca, Já. há muito plástico, não é? E, portanto, é uma... Já encontramos aves com cordas, já encontramos aves... Eu recordo-me, agora estava a tentar lembrar-me o que era, acho que era um fuzelo, que tinha uma corda de tal forma apertada por cima do joelho, que tivemos que lhe cortar a pata porque estava a apodrecer. E para não morrer disso, ficou só com uma pata. Portanto, sim, estas aves que andam nestas zonas costeiras, nas praias, eu falei-vos dos pilritos, que andam na zona de arrebentação, estão sujeitas a isso. De todas as formas, onde nós encontramos também muito, e sobretudo microplásticos, nem tanto plásticos macro, mas micro, é nos estômagos. Nós, às vezes, nos nossos trabalhos encontramos, e às vezes há pessoas que nos dizem, olha, encontrei uma ave morta na praia, e como tem as anilhas de cor, vêm-nos dar a nós. Às vezes, muitas vezes vão pelo CEPNA, as Brigadas Verdes da GNR, e nós o que fazemos é aproveitar essa ave para estudar, por exemplo, esta questão dos intestinos, da moela e do estômago, e o que vemos é o seu conteúdo estomagal para saber a dieta, o que é que elas estão a comer. E aí encontramos, e há trabalhos específicos que encontram cada vez mais microplásticos. Microplásticos que estão infiltrados nestas zonas intertidais, zonas de lamas e de areias, e que as aves vão consumindo, e muitas vezes estão já propriamente dentro das presas que elas consomem, das pequenas minhocas que elas consomem, já têm microplásticos dentro. E vemos cada vez mais isso, sim. Infelizmente é verdade, sim. Os humanos a fazer as neiras, para não variar. 3 perguntas. Então começamos aí pelo meio. O que é que podemos fazer se encontrarmos assim, tipo, uma ave nessa situação? Sim, telefonar para a GNR. Telefonar para a GNR ou para os centros de recuperação. Mas a GNR é mais rápido, ok? E depois eles próprios dirigem, se estiverem muito longe, se houver uma brigada muito longe, eles próprios dirigem para os centros de recuperação. A GNR tem um número dedicado a isto, às questões da natureza, que são as Brigadas Verdes, o CEPNA. É uma divisão da GNR que se dedica a estas questões. Encontrar as aves mortas ou aves ou outros animais que estão débeis. Tu vês, por exemplo, sei lá, encontras um animal que caiu do ninho, ou um animal que caiu do ninho, um javali que está a caminhar mal, uma geneta que não se vai embora quando tu apareces, telefonas para este número, dizes onde estás e eles vêm lá ter. Se não vêm eles direcionam dentro da Rede Nacional de Centros de Recuperação quem é que está mais próximo para ir buscar. Mesma coisa quando vês um golfinho arrojado, ou um boto, ou uma tartaruga. Mesma coisa. As Brigadas Verdes da GNR, podes encontrar no teu telemóvel, é o número mais fácil de contactar e alertar para essa situação. E cuidado, porque, por exemplo, as aves marinhas, às vezes encontram-se aves marinhas na costa, nas praias, não é? E as aves marinhas atualmente têm tido um surto muito grande de gripe das aves. Portanto, convém não tocar, ok? Não mexer nestas coisas. Nós, quando tocamos, temos máscaras, temos luvas, etc. E as Brigadas Verdes também terão. Uma boa pergunta. Deixa-me só acrescentar uma coisa sobre isto. Vocês estão numa zona privilegiada, em Ilhavo, a Universidade de Aveiro, o CESAM, criou um centro de recuperação de animais marinhos, que é o único na Europa, é uma instalação criada de raiz, onde recebem golfinhos, focas, tartarugas e aves marinhas, que arrojam nas praias e que são lá tratados. No fundo, funciona como um hospital veterinário, mas sempre com o objetivo de devolver os animais à natureza.
E, portanto, quem sabe não possam fazer lá uma visita de estudo. Não é aberto ao público, não é um jardim zoológico, não se pode visitar, mas eventualmente podem-se fazer visitas de estudo devidamente marcadas. E podem-se voluntariar também. E aceitam voluntários para lá trabalhar Para ajudar. na limpeza, na alimentação dos animais. Assim. Então, e predadores naturais? As aves que estudam, que migram lá para a Islândia, têm predadores Tem. naturais? É uma boa questão. Tem. Olha, aqui eu falei-vos há bocadinho daquele voo picado que faz o falcão peregrino. As aves de rapina são predadores naturais das aves limícolas. Na época de reprodução, o caso muda de figura, porque elas estão no ninho, não é? E às vezes no ninho passam 12 horas seguidas sentadas no ninho. E ao estarem sentadas no ninho, muitas vezes muito camufladas e escondidas, têm predadores também que são mamíferos, como é o caso da raposa do Ártico. Esse é um deles. Infelizmente na Islândia introduziram-se visão, é assim que se diz em português? Mostela visão. Sim. Visão. Para produzir pele, não é? Estavam em zonas próprias para isso, em armazéns, e saíram cá para fora, fugiram, e portanto colonizaram o país, e esse é um predador também, é um mustelídeo, da família das genetas, por exemplo, ou das doninhas, e que se alimenta também das aves nos ninhos. E não só das aves adultas, mas particularmente dos ovos, porque uma ave adulta, se vê uma raposa do Ártico a chegar, levanta voo e vai embora, mas os ovos ficam lá, e a raposa come os ovos, ou as crias, sobretudo nos 30 primeiros dias de vida das crias, que elas não podem voar porque as asas ainda não estão desenvolvidas. Portanto, tem predadores naturais, quer aéreos, que é o que nós chamamos as aves de rapina. Na Islândia também há outra ave de rapina que não há cá, que é o muliceiro grande. São outras aves de rapina. Há corujas também, coruja de naval. E também lá são muito afetados pelos predadores terrestres. Portanto, não necessariamente só aves. Estes são os predadores naturais destas espécies. A senhora há bocado disse que houve um estudo que percebeu que as aves tinham 50% do cérebro ativo e depois desligavam e ligavam a outra parte do cérebro, assim falando facilmente. Como é que elas conseguem ter o sentido de orientação sempre ativo, sendo que uma parte do cérebro é sempre responsabilizada pelo sentido de orientação, e como é que elas conseguem perceber, apesar dos ventos todos fortes desviando-as da sua rota, onde é que elas têm que ir? Isso é uma excelente pergunta para tu responderes quando fores investigador de aves. Mas tu estás a pensar no cérebro humano, não é? Tu estás a pensar no cérebro humano, que o cérebro humano tem uma parte para a navegação, não é? Certo. É assim no cérebro das aves? Não é instinto. Não é instinto, mas o que eu te estou a perguntar é se no cérebro das aves há uma parte só para a navegação que está só em metade do cérebro. Não metade completa, mas diria que havia um bocado, pelo menos. Sim, mas se essa capacidade não estiver exclusivamente no hemisfério, basta que esteja um bocado em cada um deles, consegues voar só com metade do cérebro. Sim, mas não seria o mesmo. Haveria sempre uma incerteza. Poderia haver sempre um erro. Se 50% dessa funcionalidade é que estaria ativa, só 50% dessa funcionalidade, havia 50% de probabilidade de acerto. Eu acho que devias ser investigador. Não é porque não é causa e efeito, ok? Uma correlação não é o mesmo que uma causa e efeito. Tu podes ter dois fatores que estão associados, por exemplo, o aumento da temperatura em Portugal e o número de piratas no Golfo de Aden. Se calhar estão os dois a aumentar ao mesmo tempo. Quando um aumenta, o outro aumenta, ok? Mas não há uma causa e efeito, ok? Isto é super importante na ecologia. O que é causa e efeito e o que é correlação ou associação, ok? E o que tu me estás a dizer é, não, mas com 50% do cérebro só vão ter 50% de navegação. Estás a assumir que há uma causa e efeito entre estes dois 50%. E isso não é necessariamente verdade. Mas se calhar é. Por isso é que eu acho que tu podias ser um bom investigador. Na verdade não há certezas sobre isso, não é? Na verdade não há certezas. Mais perguntas? Senão temos que dar isto por terminado. Boa. Nada como uma boa ameaça de que vamos acabar isto. Exatamente. Virem logo mais perguntas. Já não há mais bolinhos. Se calhar estão a olhar para os nossos bolinhos. Estamos sempre a falar. Desculpa. O meu pai trabalha na GNR, no CERN. Olha, o telefone é ela. Fiquem com o telemóvel dela no final. Posso ficar com o teu número? E estou sempre a telefonar, a dizer que encontraram aves, essas coisas. A minha pergunta é porque é cada vez mais recorrente encontrarmos aves nesse estado. Ok. O que é que tu... Queres arriscar uma... O que é que o teu pai diz? Tal estão eles a ligar bolas. É? Não, o meu pai... Teu pai gosta, ou não? O meu pai, ele diz sempre para levar... Ele pergunta como é que está a ave, Sim. depois normalmente diz para levar para um parque biológico. É isso. Assim. O Parque Biológico é em Vila Nova de Gaia. Em Gaia, sim.
Que é o centro de recuperação, se calhar, mais próximo da zona onde o teu pai trabalha. Arrisco eu. Porque é que há cada vez mais telefonemas? A pergunta é essa, não é? Eu acho que há dois fatores. Um é cada vez nós, como população humana, estamos cada vez mais conscientes desta questão. E, portanto, sabemos mais o que fazer nestas situações. E, por outro lado, ao haver cada vez mais impactos da população humana nestas espécies, temos cada vez mais esses casos. Há aves que estão amarradas com um fio, penduradas de uma árvore, ou animais que têm algum plástico à volta do pescoço, ou coisas desse género. Cada vez há mais disso. E é possível que nós, causamos isso e não sem perceber. E eu acho que nós percebemos bem que causamos isso. Nós comunidade. Nós, comunidade, não é? Claro. Nós, sociedade humana, sim. Há uma coisa que vocês se calhar não sabem, mas que eu gosto de pensar, que é os efeitos que nós temos como espécie humana no planeta e na biodiversidade, não é? E neste momento, no nosso planeta, se nós pensarmos na biomassa global, na massa viva global dos vertebrados, as espécies selvagens são 5% dessa biomassa, 5%. 35% são os humanos, já dá 40%, e os outros 60% é tudo gado ou animais domésticos. 60% da biomassa é para nosso benefício, ou como gado ou como animais domésticos. Vida selvagem, 5%. Eu acho que somos nós que fazemos isso. E é algo que nos faz pensar, não é? E por isso é que é fixe vocês estarem agora a acabar o vosso ensino secundário e a chegarem a locais onde vão, na vossa vida profissional, ter algum papel na sociedade e poder fazer esta intervenção. E o que eu acho que é uma mudança essencial desta ideia de que nós somos donos de tudo e o planeta refaz, etc., que não é verdade. E os investigadores já estão lá, desde os anos 60, portanto há 80 anos, a dizer isto. Há 80 anos. 60 anos. E os decisores ainda não ouviram? Estão surdos? Vejam o secretário-geral das Nações Unidas, o Sr. Doutor Engenheiro António Guterres, que já tem a vista claramente aberta. Faltam os outros. Está quase. Agora, muita coisa estará nas vossas mãos, não é? Vocês são a próxima geração. E, portanto... No pressure. Sim, claro. E é tão importante mudar. Mais questões? Dúvidas? Comentários? Há mais bolinhos? Não podem ser sempre os mesmos, hein? Tem que haver mais gente a falar. Diz. Então, mas nós vamos ligar ao SEPNA, mas como é que nós sabemos quando é que vamos ligar? É que imagino que encontramos um animal, tem algum problema, só que foi causado por outro animal. Nós não estaríamos... Não faz mal. Nós podemos ligar sempre? Claro, porque o objeto é que o alvo é que esse animal não está bem. E, portanto, seja qual for a causa, tem que ir para um centro de recuperação, se tiver alguma hipótese de recuperar. Por outro lado, como a tua colega disse, quando tu telefonas, o SEPNA faz-te perguntas de volta. Ok? E, portanto, o SEPNA também te ajuda. Não, se calhar essa ave está só desorientada e vai ficar bem. Mediante o contexto, não é? Mediante o que a pessoa que observa relata ao telefone aos técnicos do SEPNA ou dos centros de recuperação, que já são muito treinados e que seguem protocolos e que sabem, ok, isto. Se for o caso, eles vão dizer, deixa estar que esse animal vai recuperar por si próprio. Raramente por exemplo, é o caso. Algumas aves jovens, nos primeiros voos, saem do ninho e caem e ficam no chão. E há pessoas que pensam que estão ali caídas, abandonadas, e estão só a ganhar forças para tentar novos voos, não é? E, portanto, é não mexer, mas o SEPNA saberá sempre. E muitas vezes as aves caem do ninho e as pessoas caiu do ninho, coitadinho, vou levar para casa, pôr numa caixinha, não sei o quê. Não, porque os pais vão alimentar essa ave no chão. E, portanto, o que é importante é que essa ave tenha alimento suficiente e ganhe força suficiente para sair daí, porque senão vem lá o gato e limpa-lhe o seu. Passa a expressão, desculpa. Não, estás à vontade. Então, isso que o teu pai fez, de encaminhar para um centro de Parque Biológico de Gaia. Aconteceu uma situação que vieram-me dizer que eu trabalho num café em Salreu. Trabalhas onde, desculpa? Num café em Salreu. Num café. E vieram-me dizer que uma cegonha aqui do ninho e pronto, estava a perna partida, uma coisa assim, e ligaram para a GNR e reencaminharam para o veterinário. Só que, pronto, as pessoas lá em Salreu é mais rural, estão assim mais, não ligam tanto essas questões. Claro. E não iam pagar por isso. Então, não iam pagar ao veterinário? Exato. Mandaram para um veterinário?
como eu disse antes, quando tu és bom, quando se é bom, é-se bom. E nem toda a gente faz o trabalho que queria fazer. Portanto, nem toda a gente sabe. Você disse para ligar para uma linha diferente da GNR, essa linha vai fazer-nos para... A chamada telefónica? Não. Não. Uma situação que aconteceu. O que tu me estás a contar é novidade para mim. É raro. Eu não conheço casos, não conheço esses casos. Uma conversa de capitalizar, talvez uma conversa... Pois. Também não sei se é verdade. Claro. Nós estamos no sítio certo, porque isto é o Café para acopar. Exatamente. Portanto, mantém-se no mesmo... Conversa de café é aqui connosco. Mas eu diria que isso é raro. Eu nunca ouvi tal caso de que se ligou para o CEPNA e o CEPNA já leva ao veterinário e depois paga a conta do veterinário. Não, o CEPNA, não é? Pertence à GNR e as ações que a GNR faz para nos manter seguros são pagas pelos nossos impostos. Não somos nós que vamos... Por exemplo, quando faço um teste de alcoolemia, não sou eu que pago o teste de alcoolemia, não é? Estás a perceber? Portanto, não vai ser a população local que vai, ou a pessoa que encontrou o animal em mau estado que vai pagar a conta do veterinário, era o que mais faltava. Portanto, eu duvido um bocadinho dessa história. Então já somos dois. Eu acho que é muito pouco provável. Mas sabes a quem é que devias perguntar? Estás a ver? É sempre Pelo menos o pai dela. É sempre aos centros de recuperação. Pelo menos o pai dela. Se calhar não foi o pai, não. Sim. Então vá, a conversa está agradável. Não sei se temos mais perguntas ou se ficamos por aqui. E se alguém foge com o meu GPS? Sim. É devolver isso, que isso custa muito dinheirinho. Pois é. Está bem. Boa. Como é que eu posso ver? No mercado negro. Mas se tiverem mais perguntas, aproveitem. É agora, não é? Sim, é agora. Última oportunidade. Sim, boa. Então, falando do GPS, Sim. metem o GPS nas aves, então e depois se a ave morrer num sítio qualquer remoto? Olha, boa questão. Ou então outra questão, e ela tem que andar com essa mochila a vida toda? Pelos 40 anos? Boa pergunta. Responda àquela primeira. Às duas. Uma das coisas, às vezes acontece, a ave morre, há aves que são predadas. Ainda ontem um aluno de doutoramento meu foi ao Sapal de Valfrades, no meio do estuário do Tejo, buscar um destes tags. O que acontece é que os tags, como eu disse, têm um painel solar e depois têm bateria. E, portanto, quando a ave morre, começam a mandar o sinal repetidamente do mesmo sítio. Ora, nós sabemos que a ave não vai estar quieta no mesmo sítio vários dias. Portanto, quando vemos o sinal a chegar vários dias no mesmo sítio, ok, bora lá. E vamos lá e recuperamos o tag. E ontem, realmente, o meu aluno, o João, recuperou um tag destes, no Sapal, e tinha sido predada por uma ave de rapina, que é o ciclo natural, e, por muito que nos custe, é o ciclo natural destas aves. Outra pergunta, Paulo, que tu fizeste foi se eles têm que levar isto às costas. Depois de colocares isto, eles passam sempre a andar com essa mochila? A resposta é não. Muitas vezes, infelizmente, o que acontece é que alguns tags deixam de funcionar antes disto cair. Mas estas cordas não são necessariamente biodegradáveis, mas não são resistentes aos raios ultravioleta, portanto aos raios solares, nem à água salgada. E, portanto, à medida que estes tags vão estando nas costas da ave 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós temos uma ave com 5 anos, depois o tag cai. A corda desfaz e o tag acaba por cair. E vocês recuperam? E nós depende do sítio. Às vezes é fácil. Do sítio podem recuperar. Sim, mas o que acontece é que isto acaba por cair passado 5 anos. Os estudos que nós fizemos são à volta de 5 anos, mas os estudos que nós fazemos, como não é realmente numa ave, imagina, deixamos isto numa zona em que a maré sobe e desce, dão à volta de 5 anos. Nas aves, perde o tag, não é? E muitas vezes eles nessa altura já não funcionam bem. Já a bateria está muito desgastada ou a memória já não funciona bem e, portanto, eles acabam por... Portanto, ele cai, naturalmente cai, sim. Há mesmo só uma situação, por exemplo, uma ave maior preda uma menor e acaba por comer o... Era altamente. Não acontece. Se calhar acontece, mas como elas comem isto fica lá dentro, não recebe luz solar. Não, estou a brincar. Isto nunca ficaria lá dentro. As aves de rapina regurgitam as partes que não digerem. Por exemplo, quando comem o crânio de uma ave limícola, esse crânio depois é regurgitado ou expelido pelas fezes. O mesmo aconteceria com o tag. De todas as formas, o que já nos aconteceu é irmos a ninhos de aves de rapina e encontrarmos lá os tags. Porque elas predaram uma ave limícola e o deram a comer ao seu parceiro ou às suas crias e o tag fica lá no meio de penas e de galhos no ramo. Percebes? Normalmente, do que nós saibamos, não consomem o tag. Até porque a maneira como as aves de rapina comem as aves não engolem. Não é? Vão abrindo.
Isto é um bocado de gore, mas pronto. Mas vão abrindo o corpo da ave, tiram os músculos, etc. Portanto, não comem a ave num todo. Faz sentido? Será que as aves podem perder isso? Ou não? Perder o quê? Perder essa coisinha Se podem perder o tag. Perder como assim? Ele acaba por cair, não é? Passados X anos. Tipo, por exemplo, imagino que isso ainda seja bom. Isso pode ficar tipo, engalhado em alguma cena qualquer. Isso poderá sair e perder ou não? Por exemplo, ficarem presas pelo tag em algum sítio, é isso que estás a dizer? Sim. Nunca aconteceu. Estas aves têm um corpo altamente aerodinâmico, não é? Para voar. E o que nós fazemos com estes tags, reparaste que tem aqui parece um esferovite, mas tipo uma almofadinha por baixo. Sim. Pronto, é para subirmos o tag para ficar ao nível das penas. O tag fica envolto na ave, ok? Portanto, e estas cordas ficam muito próximas ou das asas, quando a mochila é posta muito em cima nas costas, ou das pernas, quando é cá em baixo. Portanto, estão em zonas muito interiores do corpo, que normalmente não batem em árvores ou em galhos, percebes? Se fosse na ponta das asas, mas como isto está muito apertado à volta, ou das axilas, ou das virilhas, normalmente não entram lá ramos. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Então, olha, antes de vos dispensar e de vos agradecer muito, não só a vossa presença, mas acima de tudo a vossa participação e o vosso interesse, queria chamar aqui o diretor do agrupamento para vos dizer umas palavras e marcar encontro convosco para a terceira edição do Café Pacopar para daqui a um mês, ok? Então vá, obrigado a todos. Então, apenas tomar um minuto do vosso tempo para dizer muito obrigado a todos. Um café é um espaço de encontro e hoje o Pacopar e o agrupamento de escolas de Estarreja e cada um de vós pudemos todos fruir de um momento de encontro muito positivo. Nós, na escola, prosseguimos, e a escola somos todos, a universidade também, prosseguimos a materialização e a prossecução do conhecimento, que é o que permite transformar a capacidade intrínseca que há em cada um de nós na competência. E a competência é um bem escasso. Competência para decidir. Quando falávamos da possibilidade de podermos construir um aeroporto numa zona que de todo não é possível ou passível de ser suportado na razão, decidir sobre essa localização, precisamos de competência para que possamos perceber, de um modo muito rápido, como é que uma capacidade se transforma em competência. Eu tenho invocado um exemplo muito simples. Todos nós, suportados no sentido da visão, conseguimos ler ou conseguimos ver um texto que seja escrito em qualquer língua, mas para que o possamos ler e interpretar, precisamos do conhecimento que nos vai legar a competência para poder ler e interpretar esse mesmo texto. O conhecimento é o caminho para que possamos, de modo competente, decidir. Julgo que foi competente, da nossa parte, ter decidido aceitar, e também agradeço pelo facto de terem aceitado o convite que, de alguma forma, fomos fazendo para que possamos estar juntos neste encontro, que são os cafés Pacopar, para que possamos continuar todos, a Universidade também, evidentemente, os investigadores, a ciência e o conhecimento na escola, a materializar-se cotidianamente para que cada um de vós, sim, possam ser investigadores, mas fundamentalmente possam ser cidadãos competentes, peço desculpa, para que possam decidir bem, contribuir para que quem decide possa decidir bem e, fundamentalmente, possam contribuir para que o nosso planeta, que não há outro, possa ter futuro. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Pacopar.